Olá, olá pessoal, aqui é o Observador. Por que o Brasil está alinhado ao eixo do mal? O eixo do mal lá, durante a Segunda Guerra Mundial, ou antes um pouco, né, era a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperialista, todos eles com algum grau de soberba internacional, querendo partes de outros países, né? Como a Alemanha, por exemplo, na Renânia e Alsácia e Lorena, etc., né? Aqueles territórios perdidos durante a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes. E o eixo do mal atual é esse aí, ó, né? Irã, Iraque. Iraque não, o Iraque está pacificado, né? Mas Irã, China, Rússia, né? E agora Brasil, no meio desse imbróglio todo aí. Gente, é bizarro, né? Essa foto é do Lula 2. Ele foi encontrar-se com o Ayatollah Khamenei, depois daquelas negociações com Mahmoud Ahmadinejad, que foi recebido com honras de chefe de Estado pelo Lula, né? Mesmo com toda a retaliação americana, esse alinhamento estranho, uma coisa sul-sul, né? De reunir países ou potências do sul, do hemisfério sul, para que fizessem uma aliança contra o norte, que o norte é muito rico. O Lula acabou de chegar no G7, gente, agora, no Canadá, agora, hoje, dia 17/6/2025, no Canadá, falando que para que G7? Nós temos o G20. O G7 é só país branco, rico, patriarcado. Gente, pelo amor de Deus, cara, que jegue! Quem botou esse jegue, essa mula na presidência da República do Brasil, gente? Aí o que acontece? A gente acaba voltando 40 anos no passado. Esses comunistas de cabeça branca ainda pensando em guerra de proletariado contra o patriarcado branco, opressor de minorias. Gente, pelo amor de Deus, cara. Esse país comandado pelos ayatolás desde o Khomeini, em 1979, da Revolução Islâmica, são países jihadistas, xiitas, que querem uma supremacia muçulmana, enviando imigrantes muçulmanos com aquela cabeça de 11 de setembro, de destruição do Ocidente, em imigrações paulatinas, né? A Rússia faz a mesma coisa lá na Escandinávia, mandando pessoas para lá. São sempre agentes que ficam esperando uma ação internacional, né? Bom, o Brasil tem relações com o Irã, gente, desde antes da Primeira Guerra Mundial, né? Desde 1903. Logo do advento da primeira Constituição Republicana e tudo, aí o Brasil precisou expandir essas relações internacionais, né? Porque a relação era com Inglaterra, Portugal, claro, né? Com Inglaterra, com alguns países da África, até por conta do tráfico negreiro, que, claro, já havia acabado há 30 anos, mas continuava aquelas relações com países africanos, né? E só. O Brasil não tinha contato com nenhum outro país, né? Precisou ampliar esses contatos, né, gente? Então, a gente tem essa relação estreita aí, especialmente com relação à compra de produtos agrícolas, né, do Brasil. O Brasil manda para lá milho, carne bovina e açúcar e soja. E o Brasil importa de lá, gente, a ureia e alguns petroquímicos, né? Que o Irã a gente sabe que é um país dado ou fadado às químicas de altas tecnologias químicas que querem porque querem mexer na tabela periódica até o ponto de enriquecer o urânio a 90% para fazer uma ogiva nuclear, né? Agora, mesmo com essas sanções internacionais, gente, contra o Irã, a relação entre o Brasil e o Irã cresceu estupidamente a partir do momento em que Lula assumiu o poder. Eu não sei o que se passa na cabeça desses caras. Eles querem mudar a geopolítica mundial. Isso não vai mudar, gente. O dinheiro do mundo está nos Estados Unidos.
O dinheiro do mundo está na Europa ocidental, não adianta, está lá o dinheiro do mundo. Não está na China, não, tá? Se você está achando que o dinheiro do mundo está na China, não. Essas grandes potências industriais, França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Suíça, né, essas grandes potências mundiais, econômicas, utilizaram a China porque lá há um enorme território, há enorme potencial de mão de obra muito barata, né? Não é nem potencial, é enormes contingentes de milhões de pessoas de mão de obra muito barata. E lá você monta a sua fábrica, né? A Nike não fez isso lá nos anos 90, a Reebok, a Nike, a gente ficava, pô, a Nike vai fechar uma fábrica nos Estados Unidos para abrir uma fábrica na China? Pô, óbvio, né? Onde você me dá um subsídio estatal, onde não tem imposto, onde a mão de obra é barata, é lá que eu vou montar uma fábrica, óbvio, né? É isso que o Trump tenta agora reverter, né? Trazer as fábricas de volta. Agora é tarde, nesse panorama descentralizado mundial, não tem como, não tem como. Agora o mundo está desse jeito, tá assim, tá tudo descentralizado, não tem como mais, né? Esse negócio de Make America Great Again, não sei se eu concordo muito com isso não. Mas, bom, eu sei que esse estreitamento de relações aconteceu nessa visita que o Mula fez lá ao Khamenei, e depois o Ahmadinejad fez uma visita histórica, né, ao Brasil. O Shah Reza Pahlavi, acho que nunca veio ao Brasil, mas o Brasil mandou, na época do governo militar, em 71, o pessoal do Itamaraty para a comemoração daqueles 1.200, 1.300 anos do Império Persa, naquela que foi considerada a maior festa, o maior banquete real já organizado por um monarca na história, né? Pelo menos na história moderna, que foi aquela festa monumental lá do Shah Reza Pahlavi em 1971. Bom, em 2010 houve um acordo, então, tal do Acordo de Teherã. Olha só as maluquices que esse Mula coloca o Brasil. O Acordo de Teherã, que seria um acordo para evitar sanções da ONU para que o Irã não enriquecesse urânio. É bizarro, não é? O acordo foi rejeitado pelos Estados Unidos, então, cara, eles querem um multilateralismo, segundo essas cabeças maravilhosas comunistas, né, que eu não consigo entender. Eles querem fazer uma quebra do G7, assim, já tem o G20, né, mas eles querem fazer uma quebra de Alemanha, França, Itália, os países da Escandinávia, que são ricos, brancos e loiros dos olhos azuis, e fazer um contraponto, talvez com uma moeda nos BRICS, por exemplo, né? Aí criaram os BRICS, aí querem criar uma moeda para concorrer com o dólar. Tá bom, uma moeda para concorrer com o Bitcoin. Cara, é bizarro, né? E esse acordo de Teherã foi fechado lá em 2010, encabeçado pelo Mula, da Pinga, o Ahmadinejad e o premier da Turquia, né, que é o Erdogan, que está lá até hoje, hein? Tentando evitar essas sanções da ONU, né, com relação ao programa nuclear do Irã. O Irã andou permitindo que a Agência Internacional de Energia Nuclear fosse nas instalações iranianas fazer essa vistoria, mas fazia, depois mandava os caras embora. Aí deixava eles verem só alguma coisinha e depois mandava todo mundo embora de novo. Ficou essa coisa. E o Irã, nesses anos todos, em 46 anos de Revolução Islâmica, o Irã falando que vai acabar com Israel, que Israel vai afundar dentro do mar. E a esquerda ocidental batendo palma para isso aí, achando lindo. Nossa, que lindo, vamos acabar com Israel. Vamos afundar Israel no mar, no Mediterrâneo, vamos acabar com tudo. Vamos fazer tudo um faixão de Gaza, bem grande, assim, né? Ou vamos assumir tudo, né? Vamos entrar lá e vamos assumir Israel completamente, a faixa de Gaza, né? Vamos dividir com o Egito, com a Jordânia, o Líbano, a Síria, né? O Iraque, vamos dividir, vamos, né? Gente, pelo amor de Deus, não tem como, né? Israel tá lá para ficar, é para sempre aquilo lá, tá? Não tem jeito não. Agora, ambos os países criticam essa hegemonia americana, a hegemonia europeia e ocidental, e querem criar um novo panorama mundial, né, que seria uma moeda dos BRICS, tão forte quanto o dólar, tão forte quanto o euro, tão forte quanto a libra esterlina. Agora, existem tensões que são
irremediáveis, né, com relação, por exemplo, a essa esquerda ocidental que bate palma para essa porcaria, mas a maior passeata gay do mundo, em proporção, acontece em Israel. Né? Vai você fazer uma passeata gay lá em Teherã, vai lá. Né? Você tem uma namorada, pede para ela tirar o hijab, lá tirar aquela burca lá, pede para tirar no meio da rua, ver o que acontece. Vai você que é gay lá, assumir que é gay lá na rede social deles lá, vai lá, bate palma aqui, é isso aí. Semana passada, agora domingo, a gente teve manifestações no Brasil, na Avenida Paulista, teve manifestação lá, pró-Hamas, pró-Hezbollah, né, pró-faixa de Gaza, anti-Israel, o pessoal vociferando, dizendo que Israel tem que acabar, gente, é bizarro, né? Agora, o Irã é uma teocracia, não é uma democracia, é uma teocracia. Quem manda é esse homem aí, ó, é o Ayatollah Khamenei. E é repressão contra a mulher, contra LGTV, HDMI, né? Você não pode, até parece. E não tem oposição política não, tá? Não tem oposição política lá não. Quem manda é o cara e você fica quieto e obedece. Não tem direitos humanos, não tem nada. Então, o que Lula está fazendo alinhado a essa porcaria e colocando em risco a nossa situação como povo brasileiro, como cidadão brasileiro, né? Aí teve o negócio da atracação daqueles navios iranianos aí em 2023, 2 navios, eu acho que uma corveta, né, que atracou no porto do Rio de Janeiro, a coisa ficou estranha, o pessoal perguntou quem é que autorizou a atracação desses navios iranianos no porto do Rio de Janeiro. Aí a coisa meio que ficou por isso mesmo. A imprensa falou uma coisa, falou outra, mas ninguém questionou mais nada e pronto, acabou. O questionamento foi feito lá no Congresso americano, tá? Congressistas americanos perguntando, na época, para o secretário de Estado, né, que porra é essa, né? Não vai haver nenhum chamado, uma retaliação não digo, mas nenhum pedido de explicações, que porra é esse navio aí, cacete? Né? Bom, Lula mantém então essas relações bem estreitas, né, pragmáticas, segundo dizem, mas não é pragmático porra nenhuma, né? Comércio, mas está falando que Israel é genocida, né? E apoiando que o Irã tenha arma nuclear, né? Que o Irã tenha. O Guga Chakra da Globo News falando, né? Por que o Israel tem arma atômica? Por que o Irã não pode ter arma atômica também? Então tá bom. Tá legal. Ai, gente. Aí é isso, né? Só pra gente fechar aqui. Lula e o chanceler Celso Amorim, na época, né, desse acordo de Teherã, do enriquecimento de urânio, que é para fins pacíficos, segundo dizem, né? Segundo diz a imprensa, os jornalistas do Ocidente dizem que é para fins pacíficos, para geração de energia e tal. Tá bom, né? Eles defenderam esse acordo de Teherã, que acabou não acontecendo, isso acabou que não aconteceu porra nenhuma de acordo nenhum, e o Irã está aí agora sendo bombardeado de dia, de noite, de madrugada, de tarde, toda hora. Perderam completamente as suas defesas, aéreas especialmente, não tem avião para defender o espaço aéreo iraniano. O Iraque está sendo utilizado também como corredor, né, da Força Aérea Israelense. Não tem como, né? Você tem que passar por cima do Iraque, né? Mas o Iraque está pacificado, né? O Iraque nunca mais, depois da Guerra do Golfo, da Primeira e da Segunda Guerra do Golfo, o Iraque passou por uma transformação. E é o que eu acho que deveria acontecer agora com o Irã também, né? O Irã deve ser pacificado, esses ayatollahs devem ser removidos da vida, porque, como eu falei em outro vídeo aqui, já vi algumas manifestações que aconteceram em vários lugares do mundo, estão acontecendo manifestações pró-Pérsia, contra o regime dos ayatollahs xiitas, jihadistas, para o reestabelecimento, talvez, da monarquia iraniana, persa. Trazer de volta o Shah Reza Pahlavi. Eu não sei se essa é a solução. A solução, na minha opinião, acho que seria realmente uma intermediação do príncipe Shah Reza Pahlavi, do príncipe Pahlavi, e eleições diretas. E transformar o Irã numa democracia, numa república democrática, né? E tirar esse prego aí do caminho, hein? Porque o Brasil está indo nesse mesmo caminho, tá? Tirar esse Luiz Ignorácio Mula da Silva do poder. E ninguém merece, gente. Pelo amor de Deus. Vamos em frente. Valeu.
Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.